Boa tarde, gente. Então, estou aqui corrigindo a segunda avaliação, né, da turma de Lógica 1 da UFPB do semestre 2023.1. Né? A gente está um semestre atrasado, então vamos lá. Questão 1. Escreva cada sentença a seguir na linguagem do cálculo proposicional. Construa a tabela de verdade da fórmula resultante e diga se ela é uma tautologia, contradição ou contingência. Né? Então, aqui tem uma dica, né, que pouca gente aproveitou, mas torna o trabalho um pouquinho mais fácil, que é a seguinte: como a gente está avaliando essas sentenças isoladamente, né, a gente não está avaliando se elas são consistentes ou se elas estão em algum argumento válido, a gente pode simplesmente repetir as mesmas letras para todas as sentenças, né, de modo a fazer uma tabela só para todas. Né? Como todas as sentenças elas têm só duas proposições atômicas, então a gente pode fazer uma tabela composta só de A e B. Né? Então vamos usar só A e B como constantes proposicionais, né, para as proposições atômicas. Se a gente tivesse se a gente tivesse estudando outras propriedades dessas proposições, a gente não poderia fazer isso, né? Porque aí, nesse caso, nossa chave de simbolização ela seria ambígua, né? Isso faria que resultaria da gente, por exemplo, tomar argumentos como válidos quando eles não são, proposições como consistentes quando elas não são. Né? Mas como a gente está aqui fazendo quatro proposições independentemente uma das outras, né, uma da outra, e a gente só quer saber se elas são tautologias, contradições ou contingentes, né, algo que também não depende de outras proposições, a gente pode fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Se Caetano Veloso é baiano, ele não é paraibano, né? Então perceba aqui no 1, primeiro que a gente tem uma estrutura de sim então, né? A gente não coloquei o então aqui, né? Como muitas vezes a gente não coloca na linguagem natural, mas de qualquer forma a estrutura aqui é de sim então. Então eu vou colocar aqui, tá feião essa minha seta, né? Eu vou colocar aqui o condicional, né? Então o antecedente é uma proposição atômica. Caetano Veloso é baiano, né? Então o nosso A aqui é Caetano Veloso é baiano. Se Caetano Veloso é baiano, então vamos pegar nosso B para ser ele, Caetano Veloso, é paraibano. Né? Então perceba que o consequente aqui está negando essa afirmação, está dizendo que Caetano Veloso não é paraibano. Então fica aqui se A, então não B. Tá? Então essa aqui é a resposta da primeira questão. Se A, então não B. Então aqui a gente começa fazendo a tabela do não B, que fica F, V, F, V. Por quê? Porque basta inverter os valores, né? E agora a gente está fazendo esse condicional, o antecedente é A, né? Então o antecedente é essa coluna e o consequente é essa coluna. Quando tiver VF, o condicional é falso. Quando não tiver, ele é verdadeiro. Então ele é falso nessa primeira linha, porque aqui ó, o antecedente é verdadeiro, o A, e o consequente é falso, não o B. E ele é verdadeiro nas outras linhas, tá? Então essa daqui é a minha resposta. Perceba que essa tabela ela está embaixo do conectivo principal da fórmula, que é o condicional, tá bom? Então vamos para a segunda questão. Vou apagar aqui só para não ficar atrapalhando, tá? Ariano Suassuna não é ambos baiano e paraibano. Né? Então aqui as proposições atômicas é Ariano Suassuna é baiano, Ariano Suassuna é paraibano. Então vamos usar o A para Ariano Suassuna é baiano e o B para Ariano Suassuna é paraibano. Perceba o que essa sentença aqui está afirmando. Está afirmando que Ariano Suassuna não é ambos. Tá? Não está dizendo que ele não é nenhum dos dois, está dizendo que ele não é ambos. Então o que está dizendo é o seguinte: não é o caso de Ariano Suassuna ser baiano e paraibano. Simples assim, tá? Perceba a diferença, tá? Essa afirmação aqui é verdadeira. Ariano Suassuna não é baiano e paraibano, ele só é paraibano. Mas se eu tivesse negado as duas, eu tivesse escrito assim:
Ariano Suassuna não é baiano e nem paraibano, essa afirmação aqui seria falsa, tá? Então a resposta não é essa, a resposta é essa que está aqui embaixo, tá bom? Então aqui a gente vai começar fazendo a tabela do condicional, que ele é verdadeiro na primeira linha, porque ambos são verdadeiros, e falso nas outras, porque pelo menos um dos dois é falso. E aqui, para eu fazer a negação, eu vou só inverter os valores de verdade, né? Pronto. Certo? Perceba que a forma lógica da segunda proposição é equivalente à forma lógica da primeira, certo? Não é verdade que a proposição 1 e a 2 são logicamente equivalentes, tá? Lembre, eu coloquei as mesmas letras simplesmente porque a gente está avaliando coisas elas separadamente, né? Elas não são logicamente equivalentes porque as proposições atômicas delas são diferentes, por mais que eu tenha usado as mesmas letras, simplesmente por preguiça de fazer uma tabela de verdade muito grande, tá bom? Mas a forma lógica delas é equivalente. Então eu poderia ter escrito a primeira sentença dizendo o seguinte: não é o caso de Caetano Veloso ser ambos baiano e paraibano. Por quê? Porque se ele é baiano, ele não é paraibano. E se ele é paraibano, ele não é baiano. Tá? 3. Não há crenças inatas e nem intuição racional. Aqui sim, aqui eu estou negando os dois. Eu estou falando assim, olha, não há crenças inatas. Então vamos pegar A para ser há crenças inatas e B para há intuição racional. Então, quando eu digo não há crenças inatas e nem intuição racional, eu estou falando o seguinte: não há crenças inatas e nem intuição racional, tá? Não há e não B. Então aqui não há fica F, F, V, V, né? Tô pegando só a tabela do A e invertendo, e o B fica F, V, F, V. Tô pegando só a tabela do B e invertendo. Agora como é que fica aqui a conjunção, né? F com F dá F, F com V dá F, F e V. Tá certo? Então perceba como essa forma aqui do 3 é diferente da forma do 2. Né? Obviamente as proporções não seriam equivalentes mesmo que se fossem iguais, né? Porque as proporções atômicas delas são diferentes, mas a forma lógica é diferente. Tá? Então se respondesse o 2 como não A e não B, estaria errado. Tá? 4. Essa figura geométrica é circular e retangular, mas não é circular. Então estou dizendo o seguinte: vamos dizer que A é essa figura geométrica circular e B é essa figura geométrica é retangular. Então essa afirmação está dizendo o seguinte: A e B, né, essa figura geométrica é circular e retangular e não é circular, tá? Perceba, na linguagem natural, o mais tem várias nuances, né? Por exemplo, se eu falar, foi até o exemplo que eu dei na sala de aula. Esse rapaz é inteligente, é filósofo, mas é inteligente. A gente está implicando, né? A gente está fazendo um sarcasmo aqui, implicando que filósofos não são inteligentes. Na lógica, a gente abre mão dessas nuances, né? Então, o mais é simplesmente um i, tá? Então, o a e b aqui fica v, f, f, f. E o não A fica F, F, V, V. Então aqui fica F, 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 F. Né? Então isso aqui é a resposta porque está embaixo do conectivo principal. Tá bom? Eu esqueci de... a pergunta era para dizer se elas eram tautologias, contradições ou contingentes. Né? Então, da 1 a 3 é contingente. Contingência. Né? Por quê? Porque tem ao menos uma linha da tabela de verdade em que a proposição é verdadeira. Por exemplo, na última linha da tabela de verdade, todas as três são verdadeiras. E tem ao menos uma linha da tabela de verdade em que ela é falsa. Por exemplo, na primeira linha da tabela de verdade, as três são falsas. E essa última aqui é uma contradição. Por quê? Porque ela é falsa em todas as linhas da tabela de verdade. Certo? Então essa aqui era a resposta da questão 1. Aí aqui eu coloquei uma questão extra, né? Não fui muito feliz nessa questão extra, porque acho que só um aluno
acertou, né? E eu penso assim que quando só uma pessoa acerta, talvez eu não fui muito claro, né? Foi uma questão talvez muito idiosincrática. Mas vou tentar explicar aqui o que é que tinha na minha mente quando eu fiz essa questão extra. Faça o mesmo procedimento para mostrar que há. Deixa eu descer aqui um pouquinho, tá? Questão extra. Faça o mesmo procedimento para mostrar que há uma tautologia associada à verdade da seguinte afirmação: se uma proposição é verdadeira, então ela continua verdadeira, independentemente do valor de verdade de qualquer outra proposição. Eu estava pensando na seguinte tautologia, o seguinte, ó. A, se A é verdadeira, então não importa qualquer outro B, A continua sendo verdadeira. Estava pensando nessa tautologia, né? Inclusive, é também uma tautologia isso aqui. Se A é verdadeira, né? Então, se A é verdadeira, tanto a verdade quanto a falsidade de B implica A. Né? De modo que, se A é verdadeira, não importa o valor de verdade de B. Para qualquer B, A continua sendo verdadeira. Então, era essa a minha ideia, né? Algumas pessoas me falaram a seguinte tautologia: A e B implica A. Eu também aceitaria, né? Dizendo assim que se A é verdadeira, não importa qualquer outro B que seja em conjunção com A, seja ele verdadeiro ou falso, A continua sendo verdadeira. Essas duas formas aqui, obviamente, elas são logicamente equivalentes, né? Porque elas são tautologias. Mas mesmo que em vez de você tivesse ABA, se tivesse ABC, ainda assim elas seriam logicamente equivalentes. Então, por isso, eu acho que essas duas respostas aqui me agradariam, tá? Então, V, F, F. A questão só não foi um fiasco total, porque acho que teve uma pessoa ou duas que acertou, né? Então, B implica A. B implica A fica V, né? Porque aqui eu estou fazendo nessa direção aqui, né? Aqui F, né? Que eu tenho o VF aqui, tá vendo? E aqui V. Aí eu tenho A implica, então V implica V da V, V implica V da V, F implica F da V, F implica V da V. Né? Então isso aqui é uma tautologia. Tá? A e B. A e B fica V, F, F, F. Então A e B implica A. V implica V da V, F, aqui tudo vai dar V, né? Porque o antecedente do condicional é F. Né? Então seria, a princípio, seria uma dessas duas respostas, tá? Então vamos continuar. Questão 2, né? Questão 2 eu tentei botar, vamos botar aqui uma chargezinha, que a galera acha legal quando tem charge na prova, né? Supondo a premissa: se essa pessoa pensa, ela existe, que tipo de argumento teria a conclusão sugerida pelo gato amarelo? Escreva as premissas e a conclusão desse argumento na linguagem do cálculo proposicional e demonstre sua validade ou invalidade usando a tabela de verdade ou tabu semântico, se preferir. Tá? Vamos lá. O gatinho branco fala o seguinte: penso, logo existo. Aí o gatinho amarelo: bom, o que você acha disso? Aí o gatinho amarelo fala assim: eu acho que tem muita gente por aí que não existe nesse caso. Né? Então, como eu estou pedindo para você considerar a premissa 1, né? Sei lá, se penso, então existo, né? É isso que eu disse aqui, né? Se uma pessoa pensa, então ela existe. A conclusão aqui é o que ele está afirmando, né? Tem muita gente por aí que não existe. E a piada da charge é que ele está falando assim: olha, tem muita gente aí que não pensa, tá? Então, primeira coisa, tá? Esse argumento é inválido, tá? Porque ele é uma falácia, é a falácia da negação do antecedente, né? Diferente desse seguinte argumento, que seria o modus ponens, né? Se pensa, então existo, penso, logo existo. Esse aqui é o modus ponens, esse aqui é o modus ponens, né? Esse aqui é modus ponens, esse aqui é uma falácia, tá bom? Então, né?
Vamos pensar aqui um pouco no argumento de Descartes. Primeiro, o argumento de Descartes não tem essa estrutura, tá? O argumento de Descartes é uma redução absurda, uma estrutura um pouco mais complexa. Eu até gravei um vídeo aí sobre o argumento de Descartes, você pode dar uma olhada. Tá? Mas mesmo que fosse essa estrutura, o que Descartes está falando é o seguinte: se algo pensa, esse algo precisa existir, né? Porque algo precisa existir para ter pensamentos. Logo, se eu sei que esse algo pensa, eu sei que ele existe. Mas se eu sei que algo não pensa, eu não sei que ele não existe, né? Está cheio de coisas no mundo que não pensam, né? Isso aqui, ó, esse livro de Platão aqui não pensa, né? Tem vários pensamentos impressos nele, mas ele mesmo não pensa e ele existe, né? Está aqui na minha frente, estou pegando nele, ele existe, ele não pensa. Deixa eu ver, esses óculos escuros não pensam, mas ele existe, né? Então é uma besteira, né? Às vezes a gente, esse tipo de erro aqui no pensamento, ao interpretar o pensamento de Descartes é muito comum. Essa ideia de que, olha, porque Descartes é um racionalista, ele está dizendo que a essência do existir é pensar. Não, gente, não. Ele está dizendo que o fato de você saber que você pensa faz com que você saiba que você existe, né? Apesar de que, como eu falei, o argumento não é assim, tá? Então isso aqui é uma falácia. A gente pode mostrar facilmente. Vamos fazer aqui usando a tabela e fazer usando os tablôs, né? Apesar de que ninguém fez o tablô na prova, né? Penso, existo. Aí se penso, então existo. Não penso. E, por último, não existo, né? Então aqui fica V, V, F, F, V, F, V, F. Aqui, né, uma tabela de condicional normal, né? VF, VV. O não P fica F, F, VV. E o não E fica FV, FV. Tá? Então, aqui é premissa, né? Aqui é premissa e aqui é conclusão. Para esse argumento ser válido, não pode ter uma linha na tabela em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Ou seja, se tiver uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, esse argumento é inválido. E é o caso aqui, né? Perceba, a gente tem duas linhas aqui, ó, tanto essa linha quanto essa linha, as premissas são verdadeiras, né? Porém, nessa linha aqui, ó, na terceira linha, as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, né? Então, por isso, você faria assim, né? Escreveria inválido. É um argumento inválido porque é possível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. A gente poderia chegar à mesma conclusão fazendo o tablô, né? Como é que a gente faria o tablô? A gente colocaria aqui as premissas, né? E a negação da conclusão. A negação da conclusão é não, não é. Beleza. O que a gente faria aqui? A gente vai... Deixa eu ver. Essa linha aqui já está toda desenvolvida, né? Lembra que o tablô ele termina ou numa proposição atômica ou na sua negação, né? Essa daqui com a dupla negação, não sei se vai ser necessário fazer isso, mas a gente vai aplicar a regra eliminar a dupla negação. E aí a gente vai aplicar a regra do condicional, né? O condicional é uma regra que bifurca. Aí aqui vai ser ou não P ou é. Bom, né? E perceba que não fecha, né? Nenhuma das duas ramos, né? Tô até pensando aqui, para mim o natural seria fechar um e não fechar outro. Mas parece que tá certo mesmo o tablô, né? Não P e E, né? E aqui ele está dizendo que a interpretação que torna isso aqui falso é a interpretação em que P é falso e E é verdadeiro,
alternativamente, a interpretação aqui é verdadeira e P é falso. Né? E é exatamente isso, né? Essa linha aqui é exatamente a linha que P é falso e é verdadeiro. Né? Então é um tableau que não fecha, quer dizer que o argumento é inválido, tá bom? Então vamos para a última questão aqui. Repito o procedimento da questão 2 para os seguintes argumentos. Tá, vamos lá para o 1, né? O livre-arbítrio é possível ou nossa vida é ilusão. Né? Então perceba, isso aqui ó, é um ou seja, isso aqui é uma disjunção, tá? Então esse aqui é, vamos botar aqui L, livre-arbítrio ou ilusão. Todavia, o livre-arbítrio não é possível, não L. Logo, ilusão. Né? Ou o livre-arbítrio é possível, ou nossa vida é uma ilusão. Mas o livre-arbítrio não é possível. Logo, nossa vida é uma ilusão. Né? Esse argumento aqui é um argumento válido, tá? Isso aqui é um silogismo disjuntivo. E a gente pode mostrar a validade dele rapidamente aqui fazendo a tabelinha. Né? Não vou botar o I porque o I já está aqui, tá? Já está repetido aqui. Então, VV, FF, VF, VF. Então aqui fica VV, VF. E o não L fica F, F, VV. Né? Então aqui eu tenho ó, premissa, premissa, conclusão. Será que tem uma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa? Nessa primeira linha aqui, essa premissa é falsa. Então ela já não serve para mim. Nessa segunda linha aqui, essa premissa é falsa. Na quarta linha, essa premissa é falsa. Então só sobrou a terceira linha. A terceira linha, as premissas são verdadeiras, né? As premissas são verdadeiras, porém a conclusão também é. Logo, é um argumento válido. Né? Então eu posso botar aqui, ó, válido. Eu posso fazer o tableau também, né? O tableau eu começo fazendo as premissas, né? A segunda premissa é não L e coloca a negação da conclusão, certo? Essas duas aqui ó, já estão terminadas, né? Então a gente tem que expandir só a disjunção. Quando é que uma disjunção é verdadeira? Ou quando o primeiro disjunto é verdadeiro, ou quando o segundo disjunto é verdadeiro. Esse ramo aqui, ele tem uma contradição, né? Porque aqui tem L e não L. Esse ramo aqui tem uma contradição, porque tem I e tem não I. Logo, esse tablão é um tablão fechado. Né? Quer dizer o seguinte, que as premissas são inconsistentes com a negação da conclusão. Por decorrência, quer dizer que é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Tá? Vamos para o 2. Esses dois aqui tinha uma pequena pegadinha, né? Porque a princípio, né, como é que pareceria que esse argumento é, né? É o seguinte, ó, parece o seguinte: se o amor integra a vida boa e a arte integra a vida boa, então a frivolidade é nossa inimiga e a superficialidade é nossa inimiga. Se a frivolidade é nossa inimiga e a superficialidade é nossa inimiga, devemos resistir à frivolidade e resistir à superficialidade. Né? O amor integra a vida boa e a arte integra a vida boa. Logo, devemos resistir à superficialidade e resistir à frivolidade. Ora, o argumento parece ter essa forma, né? Mas veja, aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 proposições atômicas. Né? Se eu fosse fazer a tabela disso, gente, eu ia ter 2, 4, 8, 16, 32, 64. Seria uma tabela de 64 linhas. Né? E eu realmente seria um professor muito sacana se eu colocasse uma questão com a tabela de 64 linhas, né? Que é muito fácil de se atrapalhar. Perceba o seguinte, olha, essas duas sentenças aqui, ó, A1 e A2, elas sempre aparecem juntas. Nunca aparece A1 sem A2 e nem A2 sem A1. Essas sentenças aqui, F e S, sempre aparecem juntas. Né? Nunca aparece F sem S e nem S sem F. E mesma coisa para R2 e R1.
Então, de modo que a gente pode expressar esse argumento de jeito mais fácil, que é assim, ó, A implica B, B implica C, A logo C, né? Em que A1 e A2 é A, F e S é B e R1 e R2 é C, né? E esse aqui é um argumento válido, né? Pense que eu estou fazendo aqui como se fosse dois modus ponens, né? Estou fazendo se A, então B, A, logo B, se B, então C, B, né? Porque eu acabei de provar aqui que B, logo C, né? Então aqui é uma tabelinha de 8 linhas, mas o argumento é válido, tá? Ele não tem propriamente um nome, mas ele é dois modus ponens, tá? Tem um argumento parecido com esse, né? Que é sem o A, que seria um silogismo hipotético, né? E a conclusão seria se A, então C. Mas esse argumento especificamente, ele não tem nome. O A não vou colocar porque o A e o C já estão aqui na tabela, né? Não precisa repetir. V, 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 F, 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 F. V, V, F, F, V, V, F, F. V, F, V, F, V, F, V, F. A implica B, né? Então fica V, V, F, F, V, 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 V. B implica C, fica V, F, V, 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 F, V, V. Certo? Então aqui, ó, isso aqui é premissa, isso aqui é premissa, isso aqui é premissa e o C é a conclusão. Será que tem alguma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa? Não tem, né? Porque o argumento é válido, mas vamos ver. Então, nessa primeira linha, as premissas são todas verdadeiras, né? Aqui o A também é, mas o C também é. Nessa segunda linha, essa premissa é falsa. Na terceira linha, essa premissa é falsa. Na quarta linha, essa premissa é falsa. Na quinta linha, essa premissa é falsa. Na sexta linha, essa premissa é falsa. Na sétima e na oitava linha, essa premissa é falsa. Então, só na primeira linha são todas as premissas verdadeiras, só que nessa a conclusão também é verdadeira, o que faz desse argumento válido, tá? E aqui a gente pode fazer um tablô. Um tablô aqui ele vai ser meio chato, tá? Porque tem muita regra aqui de bifurcação. Mas vamos fazer, né? A gente já tá na chuva para se molhar. Vamos lá. Então, a primeira premissa é A implica B. A segunda premissa é B implica C. A terceira premissa é A. E a gente vai colocar a negação da conclusão, que é não C. Aqui e aqui já está terminado, né? Então a gente vai expandir a primeiro condicional aqui. Quando é que se A, então B é verdadeiro? Ou quando A é falso, ou quando B é verdadeiro. Aqui a gente já pode fechar esse ramo, né? Porque eu tenho não A e tenho A nesse ramo. Vamos para cá. Então a gente expandiu esse, a gente não vai precisar expandir o segundo nesse primeiro ramo, porque já viu que ele tem contradição. Quando é que se B, então C é verdadeiro? Ou quando B é falso, ou quando C é verdadeiro. Aqui eu posso fechar, porque eu tenho aqui, ó, não B e B. E aqui eu posso fechar, porque eu tenho C e não C. Beleza? Então, também, pelo tabu, dá para chegar a essa mesma conclusão, que esse argumento é válido, né? Essa prova, né, como vocês já sabem, vocês foram bem, né? Teve muito 9, teve 10 também. Então, fiquei feliz, tá? Vamos continuar assim para a nossa terceira prova. E para final, para quem for, tá bom? Então, qualquer dúvida aí, não só de quem é da turma, né? Quem não é da turma, pode deixar nos comentários, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço. Tchau.